Trigonometria no triângulo retângulo. Então, o que é uma trigonometria? Trigonometria é uma medição de três ângulos. Ela é empregada na navegação, na aviação, na topografia, etc., sendo indispensável a engenharia e a física. Para o ângulo agudo de um triângulo retângulo, que é onde nós vamos trabalhar dentro de um triângulo retângulo, definimos seno, cosseno e tangente, apenas para ângulos agudos. O que são ângulos agudos? São ângulos menores. Vamos lá. O seno do ângulo é a razão entre o cateto oposto do seu ângulo, tá? A hipotenusa. Então, damos aqui a formulazinha, gente, sempre vai ser utilizada assim. Sempre que eu pedir o seno de um ângulo, vai ser sempre o cateto oposto ao seu ângulo dividido pela hipotenusa, tá? Então, essa é a razão. Então, vamos lá. Nós temos aqui o triângulo retângulo, né? E aqui nós temos o ângulo reto, que nós chamamos de ângulo reto, tudo bem? Aqui foi chamado, né, só para vocês entenderem aqui a definição, de ângulo alfa, tá? Então, quando eu me refiro a essa formulazinha aqui, cateto oposto dividido pela hipotenusa, cateto oposto é o cateto que está à frente do ângulo, né? Então, é esse aqui, tá? Então, é o C. O C é meu cateto oposto, tudo bem? Tá? Dividido por quem? Pela hipotenusa. Nós já vimos aqui, nós temos o cateto maior, que seria o B, o cateto menor, que é o C, e a hipotenusa, né? Nós já vimos tudo isso no triângulo, né, no teorema de Pitágoras, relações métricas, né? Então, uma continuidade disso daí. Então, vamos lá. Então, meu cateto oposto é o C, dividido por quem? Pelo A, tá? Vamos dar uma questão prática aqui. Vamos dizer que o meu C aqui, o lado do C aqui, ó, o cateto, vale 4. E a minha hipotenusa é 10. Então, quando eu peço esse seno de alfa, eu estou dizendo o quê? Que eu estou pegando o cateto oposto a esse ângulo, dividido pela hipotenusa, ou seja, aqui dá 0,4, ok? Outra coisa, gente, a gente trabalha com os dois ângulos agudos. Aqui foi dado o exemplo desse ângulo aqui, do alfa, né? Que nós definimos como alfa, tá? Esse outro aqui, vamos definir agora como um beta, tudo bem? Como um ângulo beta. Beleza. Se eu quero o seno do ângulo beta, eu já mudo o ângulo de visão, gente. Meu ponto de vista já passa a ser meu cateto oposto já seria quem? O B, dividido pela hipotenusa, tá? Então, vamos colocar assim, que aqui o seno do beta é igual ao cateto oposto B dividido por A. Meu cateto oposto já passou a ser o B, tá vendo? Vamos dizer que eu tivesse dado aqui o valor de 6, aqui para o cateto oposto, tudo bem? Então, como é que vai ficar? Cateto oposto 6, né, dividido pela hipotenusa 10. Então, aqui, o meu seno do beta vai ser 0,6, tá? Então, só para vocês entenderem aí como é que é o procedimento, tá? Aí, nós temos também o quê? O que nós chamamos de cosseno de um ângulo, tá? Ele é a razão entre o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, tá aqui a formulazinha. Cateto adjacente é ao lado do ângulo, né? Se o oposto é na frente, adjacente ao lado do ângulo. Dividido pela hipotenusa. Então, vamos lá. Aqui nós temos o ângulo alfa. E aí, nós temos o adjacente. O adjacente é o lado do meu ângulo, tá? Então, o cateto adjacente aqui para mim é quem? O B, dividido pela hipotenusa, tá? Então, como é que fica aqui? Cosseno de alfa, né?
é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Novamente, eu vou colocar os mesmos valores aqui, tá? Vamos dizer que o cateto aqui, né, o B, né, seja vale 6. E a hipotenusa vale 10. Então, o meu cosseno do alfa é 0,6. Vamos colocar novamente aqui um outro ângulo, visto do outro lado, né? Cateto adjacente já passou a ser este aqui, é o C, tá? Então, aí já muda o meu ângulo de visão. Então, vamos lá. Aqui, cosseno do ângulo beta é igual, né, ao cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Ou seja, ele vai dar 0,4. Entenderam? Tá? Então, depende do que ele está pedindo. Isso é regra para todos. Toda vez que você for trabalhar seno, cosseno e a tangente, que nós vamos verificar agora. A tangente do ângulo é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente ao seu ângulo. Então, reparem aqui na formulazinha. Este é o único caso que eu não utilizo a hipotenusa. No seno, como é que eu descubro o seno? Cateto oposto dividido pela hipotenusa, correto? Quando eu vou descobrir o cosseno, é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Na tangente, é o quê? A tangente é o cateto oposto dividido pelo adjacente. É o único caso que eu não divido pela hipotenusa, tá? Então, só para ficar aí mais fixado aí na memória de vocês, tá bom? Então, vamos lá. Nós temos aqui o ângulo alfa, né? Então, se eu vou pegar aqui esse ângulo alfa, o cateto oposto é o que fica na frente do ângulo, ou seja, o meu C. E o cateto adjacente é o que fica ao lado do meu ângulo, seria o meu B. Então, fica assim. Tangente de alfa é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, vamos colocar os valores como colocamos nos demais, só para vocês entenderem melhor, tá? Então, o que seria o cateto oposto? O 4. Quem seria o cateto adjacente, né? O 6. Então, aqui eu pegando aqui esse valor, arredondando ele, vai dar 0,67, né? Dividindo 4 por 6, tá ok? Então, é isso. Vamos pegar o outro ângulo aqui também, o beta. Vamos ver como é que fica se eu tivesse pedindo o ângulo, né? Aqui, o outro ângulo para vocês. Qual seria a questão aqui? Então, a tangente do ângulo beta é quem? É meu cateto oposto dividido pelo adjacente, né? E aí, o meu valor seria o quê? 1,5, tá? Então, é isso, gente. Então, é dessa forma que a gente acha seno, cosseno e tangente, tá? Fora isso, nós temos também, né? Nesse caso, a gente utilizou alfa e beta. Mas aqui, logicamente, na questões práticas, não vai ser alfa e beta, vai ser o quê? O valor de um ângulo. E esse valor, como ele é agudo, ele pode ser de 1 a 89. Então, nós temos umas tabelas trigonométricas que vocês vão encontrar na internet, vocês vão verificar agora. E na internet, o que acontece? Você vai lá pedir uma tabela trigonométrica, né, dos ângulos, e vai aparecer aqui, ó. Então, nós temos aqui o ângulo de 1 grau, tá? Começa lá pelo ângulo de 1 grau. E esse ângulo de 1 grau, se eu quisesse o ângulo de 1 grau, quanto seria? Aqui é um valor arredondado em 4 casas, tá, gente? Geralmente, quando a gente utiliza, são 2 casas decimais, a gente faz o arredondamento para 2 casas decimais, tá? E aí, se eu pedisse assim, o seno de 1 grau, vocês já têm aqui. Porque assim, são muitos ângulos. Logicamente, ninguém vai ficar decorando tudo isso, tá?
pegar 89 graus aí, né? Ficar decorando seno, cosseno e tangente de cada um deles. Então, por isso que existe essa tabela trigonométrica, né? Que é para facilitar a vida aí das pessoas. Lógico, quando você tiver numa provinha, isso daqui já vai estar lá, dado seno no valor de tal, dado cosseno no valor de tal, dado tangente no valor de tal. E vocês vão verificar qual vocês vão utilizar para aquele tipo de exercício, tá? Vocês vão verificar daqui a pouco na questão prática. Então, aqui, ó, no seno de 1 grau, nós temos o quê? 0,0175, tá? Cosseno, nós temos 0,998. Tangente, 0,0175, tá? Isso no arredondamento de 4 casas decimais, tá? E isso daí vai até 89. Eu só vou colocar até aqui, tá? Porque a gente vai utilizar um exercíciozinho e eu vou retornar nesse daqui, tá bom? Então, no exercício que nós vamos utilizar, nós temos aqui, por exemplo, eu vou utilizar o seno de 37 graus. Então, eu venho aqui onde está o seno de 37 graus, tá? E vou trabalhar com esse seno de 37 graus. Então, o seno tá aqui. E aí, arredondando para 2 casas, seria 0,60, né? Ou 0,6, tá? Então, vamos ver agora a utilização dele, ok? Então, vamos lá. Uma madeireira doará pranchas para construir uma rampa com plataforma que será usada numa apresentação de manobras com bicicleta no clube do bairro. Observando as medidas a seguir, qual será o tamanho de cada prancha? Então, vamos lá. Nós temos aqui a prancha, tá? Que seria a rampa aqui, né? Então, vocês estão vendo aqui um triângulo retângulo com um ângulo de 37 graus, a altura de 1,80. A prancha seria essa inclinação que vai aparecer aqui, olha. Então, seria essa inclinação aqui, a minha prancha, tudo bem? Só para vocês verificarem aí, tá? Então, ó, fazendo aqui esse desenho do triângulo retângulo, ficaria dessa forma. O ângulo de 37 graus, aí a 1,80, né, seria o cateto menor. E o meu x, que é o que eu quero descobrir, que é o valor da rampa, né? E aí, como é que a gente calcula isso daqui? Primeiro, eu tenho que descobrir o que é o dado que ele está me dando aqui. Ele está me dando o quê? Eu tenho um ângulo de 37 graus, eu tenho um valor aqui que é 1,80, tá? Então, é na frente dele, é o que eu chamo de cateto oposto, tá? Ao ângulo, tudo bem? E nós temos o quê? O que a gente chama de hipotenusa. Então, o que eu vou utilizar aqui? O seno, o cosseno ou um tangente. Se é cateto oposto pela hipotenusa, então é o seno que eu vou utilizar. Então, é assim que a gente sabe o que vai utilizar. Se é cosseno, tangente, né? Ou cosseno, tá tudo bem? Então, disso daí é que eu vou saber qual deles eu vou utilizar. Então, vamos lá. Então, é o seno de 37 graus, já descobri, cateto oposto dividido pela hipotenusa, ok? Quem é meu cateto oposto? 1,80, tudo bem? Quem é minha hipotenusa? É meu x, é o valor que eu tenho que descobrir. Na tabela trigonométrica, vocês verificaram que eu mostrei ali para vocês o seno de 37 graus, porque era exatamente o que nós íamos utilizar aqui. Então, é assim que a gente faz. A gente vai lá na tabelinha, verifica e traz esse valor. Então, qual é o valor do seno de 37 graus? O valor do seno de 37 graus é o meu 0,6 aqui, tudo bem? E aí, novamente, repetindo aqui, 1,80 dividido por x. O que eu vou fazer agora, gente? O que a gente já costuma fazer, né? Eu tenho que isolar o x, não tenho? Então, o x, ele está dividindo, ele vai passar o quê? Multiplicando. E aí, o valor que está multiplicando com x, que é o 0,6, ele passa o quê? Dividindo. Então, ou seja, eles vão mudar aqui de local, né? Então, 1,80 dividido por 6. Isso aí é base de equação, tá? Então, 1,80 dividido por 6
qual vai ser o meu valor? 3 metros. Então, ou seja, a minha rampa aqui, que é o que eu queria descobrir, né, para fazer as manobras aqui da bicicleta, então ela vai ter que ter 3 metros para poder caber direitinho aí nessa, né, para poder fazer essas manobras aí direitinho, ok? Bom, é isso. Vamos para o próximo. Bom, então vamos aqui para o exemplo 2. Marcelo possui um terreno em forma de trapézio, como apresentado na figura abaixo, e pretende cercar com tela de arame. Quantos metros de arame ele precisará para cercar todo o terreno? Então, vamos lá. Nós temos o terreno aqui. Se ele quer cercar, quer dizer que ele quer o perímetro de todos os lados, tá? E se vocês repararam, nós não temos nem o lado X, que nós chamamos de lado X, e o lado Y, né? Então, o que nós podemos fazer aqui para poder achar esses valores? Se vocês repararem aqui, se eu traçar essa reta, uma reta aqui, eu formo um triângulo retângulo, né? Tudo bem? E aí, traçando essa reta, nós conseguimos também um outro retângulo deste lado aqui, ok? Com isso, eu consigo achar alguns valores já para cá. Bom, eu sei que esse lado, né, os lados opostos de um retângulo tem o mesmo valor. Então, esse aqui é x e esse outro também vai ser meu x, ok? E aí, se os lados opostos são iguais, se um é 47, o outro aqui também é 47. 60 não é essa extensão toda, então o que vai fazer aqui? 60 menos 47, me sobra o quê? O 13 metros, tá? Então, ou seja, este pedaço aqui, olha, eu vou ter 13 metros, tá? Com isso, eu já tenho aqui o quê? Um triângulo retângulo, que nós podemos encontrar, então, aí os valores, né? Então, vamos lá. Então, aqui, no lado oposto ao ângulo de 70 graus, eu tenho o quê? O x, tá? Meu cateto x, tudo bem? Então, é cateto oposto, tudo bem? E o meu adjacente, que é o valor que eu tenho, porque um deles tem que ter valor. Se eu jogasse x e y aqui, eu não ia achar nada, tá? Então, eu tenho que pegar onde eu tenho um dado aqui para mim. Então, é o meu cateto adjacente. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente é o que eu chamo de tangente. Então, o que eu tenho que encontrar aqui? Tangente de 70 graus, ok? Quem é minha tangente de 70 graus? Cateto oposto x dividido por quem? Pelo adjacente, que é o 13, tudo bem? Tangente 70 graus, vou lá na tabela trigonométrica e vou verificar quanto tenho de tangente 70 graus. Tangente 70 graus é igual a 2,75, tá? Isso arredondando lá a questão dos valores, tudo bem? E aí, eu vou ter do outro lado x dividido por 13, a mesma coisa que nós fizemos no anterior, é uma equaçãozinha, gente. Tem que isolar o x, o 13 está dividindo, eu vou passar multiplicando, vai ficar x igual a 13 vezes 2,75. Valor de x é 35,75. Então, achei aqui meu valor de x, tá? Então, eu já tenho o valor de x aqui, ó. Tá? Então, ótimo. Se o meu x é 35,75, quem que eu tenho que descobrir agora? O meu y, tá? Como é que eu descubro o meu y? O meu y é quem? É o meu cateto adjacente dividido pela hipotenusa. O y não é minha hipotenusa? É. Aqui não é o meu adjacente? É. Então, é o cosseno que eu tenho que utilizar aqui, cosseno de 70 graus. Que é meu cateto adjacente 13 dividido pela hipotenusa, tudo bem? Cosseno de 70 graus, de novo, tabelinha, verifica lá qual o valor da tabelinha, 0,34. E aí, eu vou ter 13 dividido por y, tá? Novamente, y está dividindo, passa multiplicando, é o valor que eu tenho que isolar. E o 34 vai estar multiplicando com y, então, eu vou passar dividindo. Então, vai ficar como? Y é igual a 13 dividido por
0,34. E aí, o meu y vai valer 38,24, tá? Então, aí eu tendo já os valores, ó, meu x, 35,75. E o meu y, 38,24. Como eu já tenho os valores dos dois, agora eu posso trabalhar. Então, eu tenho que achar o perímetro. Então, somando todos os lados aqui, eu tenho 47 mais 38,24, mais 60 mais 35,75. Eu vou ter 180,99, arredondando esse valor, né, também, seria 181 metros, né? Tá ok? Então, é isso, gente. Por hoje, é isso. Aí, vocês já têm uma noção de como vocês podem fazer para trabalhar os exercícios, que eu vou passar daqui a pouco. Tá? Uma atividadezinha só para vocês verificarem aí, se entenderam bem, tá? Qualquer coisa, é só falar. Tem alguns alunos que já estão no presencial comigo, né? Então, no presencial, tô tirando mais dúvidas e tô me aprofundando, logicamente, no assunto, né? Então, fica aí a dica, tá? Então, consultem a tabela trigonométrica. Os dados eu vou dar já no exercício, tá? Para ficar mais fácil na questão, né? Tá bom? Eu já vou dar os valores lá para vocês, quem é seno de 70 graus, quem é tangente de 70 graus. Aí vocês vão verificar lá e já vão ver que os valores já vão ser dados no exercício. Então, vocês pegam e vão fazer da mesma forma que eu fiz aqui, tá? Qualquer dúvida, qualquer problema, é só me falar, ok? Tchau, tchau, até mais.